Fala comigo, meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé. Isso porque o meu futebol é muito comparado ao auge dos 70 anos do Pelé. E o assunto do vídeo de hoje é bola de ouro. Dembélé melhor do mundo. E aí? O que podemos dizer sobre isso? Já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, que aqui a gente tem muito conteúdo para discutir. Então vamos lá. Eu já começo dizendo que essa premiação para mim não significa nada. Eu já fui, principalmente na era Messi e Cristiano Ronaldo, eu era muito preocupado com esse tipo de premiação, porque né, mostra a grandeza do jogador, para o jogador é interessante ganhar. Então, eu, por exemplo, que sou muito fã do Cristiano Ronaldo, ficava feliz em ver ele ganhar, até porque ele tinha disputa com o Messi. Acho o Messi mais jogador do que o Cristiano Ronaldo, mas ficava feliz porque o Cristiano Ronaldo é meu jogador favorito. Então sempre buscava ver a premiação e torcia para o Cristiano Ronaldo ganhar, se igualar com o Messi. E quem começou a me decepcionar um pouco com essa premiação foi justamente isso, que foi o ano que o Cristiano Ronaldo perde para o Modric, que para mim não tem justiça alguma aquela premiação, não teve um critério bem definido. E aí eu vou discutir um pouco até sobre esses critérios. Porque assim, como que a gente vai definir quem que é o melhor jogador do mundo? É pelos números individuais do jogador? Ou a gente vai definir que o melhor jogador do mundo é o melhor jogador do melhor time da temporada? Porque em geral a premiação acontece assim. Na época de Messi e Cristiano Ronaldo, eu até entendi um pouco fazer dessa forma, porque são dois caras ali, ó, jogando muita bola. E era difícil de você definir quem foi o melhor na temporada, a não ser quem levou o time mais longe, até porque os times eram bem equiparados. Podia a gente dizer que uma temporada o Barça era um pouco melhor, outra temporada o Real Madrid era melhor, mas eram times bem equiparados, então fica difícil de fazer essa discussão. Mas em geral, a premiação dos últimos anos, desde essa época do Messi Cristiano Ronaldo principalmente para cá, ela em geral premia o melhor jogador do melhor time. E a premiação não deve ser essa. Isso tem que ter um peso? Tem que ter um peso, mas ela não pode seguir por esse caminho. Em 2001, se eu não me engano, o Rivaldo ganha, sem nem classificar o time dele na fase de grupos da Champions League. E tá tudo bem. Acho que é válido esse tipo. A gente pode até questionar na época se ele realmente merecia ganhar, mas é válido. Então, quando eu estou discutindo aqui, eu também não estou nem discutindo o Dembélé ter ganhado. Porque o Dembélé, por mais que eu não desse o prêmio para ele, acho que ele estava no bolo, junto com o Rafinha e o Yamal. E aí você pesar a questão do título em si, da Champions, acho válido. Mas o problema é isso ter um peso maior do que se deve ter. Vou dar um exemplo claro aqui do que eu quero dizer. Alguém tem dúvida de que se a França tivesse ganhado nos pênaltis o jogo da final da Copa do Mundo contra a Argentina, alguém tem dúvida de que o Mbappé seria melhor do mundo? E assim, qual que teria sido a diferença na questão do que ele jogou naquela temporada, naquela Copa do Mundo? Qual que seria a diferença? Se o último pênalti lá o cara da França faz e o da Argentina perde. Não teria mudado o que o cara jogou na temporada dele. Então, foi a questão de outro cara bater um pênalti que definiu quem era o melhor jogador da temporada. Então isso é um pouco contraditório. Não faz muito sentido a gente ir por esse caminho. Acabando o jogo ali, a gente já tinha que ter bem claro, independente de quem fosse campeão, quem é o melhor jogador da temporada. Porque a gente está discutindo quem é o melhor jogador da temporada, não quem é o melhor jogador do melhor time da temporada. Então, o Modric quando ele levou a seleção lá, ele levou até a semifinal. Nem acho que o Modric foi o cara que mais levou, que carregou a seleção da Croácia até a final da Copa de 18. Mas ele teve um peso. Mas aí, por causa de 7 jogos de Copa, você vai definir quem foi o melhor em 70 jogos? É o que eu tô falando, você vai dar peso para jogos importantes, mas isso não pode definir uma temporada inteira. Você tem que ter uma base. E a premiação muitas das vezes não leva em consideração essa base. Parece que quem vota nem assiste aos jogos, nem acompanha a temporada dos jogadores. Às vezes tem uns jornalistas, igual assim, ó, com todo respeito, acho um excelente narrador, mas o Kleber Machado, que por exemplo nesse ano do Modric e do Cristiano Ronaldo, ele que votou. Vai me desculpar, mas quando você acompanha, você vê que ele tá de longe de ser o melhor analista de futebol do Brasil.
que foi um cara que acompanhou as temporadas assiduamente. Às vezes você que está me assistindo aqui acompanha mais jogos do que esses caras. Que às vezes a pessoa tem mais tempo de acompanhar do que esses caras que são narradores. Eles às vezes vão narrar aquele jogo específico e todo o resto eles nem acompanham. Então como que um cara desse vai ter base para decidir quem que foi o melhor jogador da temporada? Aí você vai olhar só títulos, o que o cara ganhou coletivamente. Isso não define o melhor jogador. Eu posso ser o melhor jogador de um time, mas o outro time ter jogadores mais equilibrados do que o meu e os outros jogadores vão ser campeões e eu não. Eu até carrego o meu time nas costas, mas eu não consigo sozinho fazer tudo. Então, o problema dessas votações é isso. Então, sim, eu não levo em consideração esse tipo de, de premiação mais. Justamente por eles não ter essa base, eles não têm um padrão de votação. O Messi ganhou 2 anos seguidos aí, ó, bola de ouro, prêmio da FIFA, pela Copa do Mundo que ele ganhou. Então, assim, eles não definiram bem um padrão nem para votação. Como que o cara ganha 2 anos seguidos por causa do mesmo campeonato? O campeonato aconteceu em uma temporada, aí você vai relevar o torneio para tudo. O Dibu Martínez também ganhou de melhor goleiro 2 vezes. Ele ganhar pela Copa, a gente, beleza, pode falar que ele fez uma Copa extraordinária. Mas aí você vai dar no outro ano para ele de novo? Ninguém nem sabia onde que ele estava jogando. Nem acompanha ele. E aí vai dar para ele melhor goleiro do mundo de novo? Cadê a lógica nessa premiação? Então essa premiação não tem como a gente considerar, porque um ano ela tem um padrão, no outro ano ela não segue aquele mesmo padrão. O Rodri ter ganhado em cima do Vinícius Júnior é outro exemplo de como não tem um padrão. A ideia deles foi o quê? Porque o City foi campeão? Assim, nitidamente a gente vê que eles fazem um esforço até para dar para um europeu, em vez de dar para o Vinícius Júnior, até porque o Vinícius Júnior brigava por racismo. Aí você já tá saindo do polo do futebol de novo, indo para outras coisas. Entendeu? Assim, a gente tem que analisar o que o cara fez dentro de campo e o que o cara fez individualmente dentro de campo. O coletivo dele vai influenciar, lógico, mas ele não pode ser a coisa principal. O jogador pode ser o melhor da temporada mesmo sem estar no melhor clube. Justamente porque aquele jogador ele faz mais a diferença naquele clube dele, mesmo sem ser campeão, do que em outro time. Então, esse tipo de coisa me faz desgostar cada vez mais dessas premiações e para mim tanto faz, tanto fez. Se o jogador tem bola de ouro, se não tem, não dá para tirar de base. E ainda vou dar um exemplo polêmico. O Ronaldo na Copa de 2002, naquela temporada ele faz, se eu não me engano, 16 jogos antes da Copa. Então, junto com a Copa ali, ele faz 20 e poucos jogos. E o cara é considerado o melhor do mundo. Vai me desculpar, eu amo o Ronaldo, acho um jogador extraordinário, mas um cara assim, com 20 jogos, ele não poderia ser o melhor do mundo. A gente não pode tirar de base todo o restante da temporada, esquecer de todo o restante da temporada, só porque o cara fez 7 ótimos jogos. Foi uma Copa extraordinária dele. Mas a gente não pode tirar isso. Não pode considerar. Por exemplo, o Rivaldo, que o povo discutia que também fez uma Copa extraordinária, tem gente que diz que fez uma Copa até melhor que o Ronaldo, jogou a temporada. Então a gente tinha que, por base de melhor jogador da temporada, por mais que o Ronaldo seja mais jogador do que o Rivaldo, a gente não podia dar pro Ronaldo de melhor do mundo naquela temporada. Não faz sentido. Por mais que seja uma premiação para um jogador, né, nosso. Teve uma representatividade muito grande? Teve, mas não é coerente. E quando eu falo dessas premiações, elas têm que buscar ter uma coerência. Ela não precisa concordar com a minha opinião, mas ela tem que ser coerente. O Dembélé esse ano tem uma certa coerência? Tem. Mas o Rodri ano passado não tem coerência. O Modric quando ganhou não tem coerência. E tem vários jogadores para trás aí também que se a gente for pesquisar não tem coerência. O IA a gente sente que foi uma questão política só para falar que um jogador africano ganhou. Teve o ano que o Kahn também foi, não que o Kahn não tenha feito uma ótima Copa, mas a gente sentia que ele só estava lá na premiação porque diziam que um goleiro não podia ser premiado. O Neuer, quando foi também, foi muito nesse sentido. Se cria uma atmosfera, se cria uma história de que está sendo injusto, que a premiação é injusta porque não premia tal jogador, porque não premia tal posição, e aí parece que forçam a barra no ano seguinte para isso. O Cannavaro foi muito disso, falavam que um zagueiro não poderia ganhar. Aí naquele ano aproveitaram que a Itália foi campeã da Copa do Mundo também para dar um peso maior para isso. Então, o problema dessas premiações é coerência. Alguns anos, como o cara joga muito, como o cara é campeão, a gente não discute. Mas a coerência não existe na maioria
desses anos. A gente só em alguns anos deixa passar porque, valeu, era isso mesmo que eu queria. É o jogador que eu gosto, mas a coerência não tá lá. Deixa nos comentários se você concorda, se você discorda, acrescente mais algum ponto aí pra gente continuar essa discussão. Abraço.